Aleluia. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, que louvam o teu nome perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos de Deus, os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Queridos, no meio da crise, essa é a palavra de Deus para nós, para quem quer vencer, para quem quer andar mais uma milha, para quem quer entender que o processo de Deus não acontece na nossa vida sem as crises, porque elas são pedagógicas para a nossa vida. Há um ano atrás, no dia 23 de maio de 2015, nós estávamos reunidos aqui com um grupo de homens, e eu falei sobre restaurando o voluntariado, e desafiei os homens que estavam aqui a não serem meros ouvintes, assistentes na igreja, mas transformarem-se em canais de bênção para a vida de outras pessoas. Eu não sei quem entendeu e quem está fazendo isso, mas eu tenho certeza que aqueles que assim estão agindo, estão diante de um processo de bênção. Porque quando Deus queria abençoar um homem como Abraão, ele disse, vai tu e ser uma bênção. Ou seja, Deus não disse, vai que eu te abençoarei, mas Deus falou, vai e ser tu uma bênção. Porque Deus sabia que quando Abraão se tornasse uma bênção, como ele foi na vida de muitas pessoas, com o coração aberto sempre para ajudar, socorrer, amparar, essa é a história de Abraão. Um homem que em todo o tempo intercedeu, pediu a Deus que não destruísse, que não julgasse, pediu a Deus que poupasse vidas, libertou vidas do cativeiro. Um homem que, mesmo não sendo guerreiro, se fez guerreiro para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. E foi assim que Deus abençoou Abraão tremendamente. E ele conseguiu passar essa bênção ao seu filho, ao seu neto. Enfim, a descendência de Abraão está abençoada até o dia de hoje, porque aqueles que são homens de fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Mas hoje eu quero falar ao teu coração, você homem que está aqui, enfrentando esse momento de incertezas, de dúvidas, de temores, e por que não dizer de angústias, né? Porque é muito difícil para um chefe de família, para um pai, né? Para um homem de Deus, enfrentar o que estamos enfrentando hoje de toda a natureza, até mesmo quando você vai atender um telefone e alguém do outro lado está tentando passar um trote para você, dizendo que está com o seu filho ou com a sua filha. Eu passei isso esses dias, mas graças a Deus o bandido não teve muita conversa, porque o meu filho e minha filha estavam em casa. Então eu sabia que não era eles que estavam na mão dos bandidos. Mas quando você é pai e recebe um telefone desse, o amor que você tem pelo seu filho e pela sua filha faz com que a voz do bandido do outro lado pareça com a voz do seu filho. Embora você, na dúvida, você prefere obedecer e não sabe o que fazer, porque vá lá que seja, né? Então nós estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de angústias. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos viriam tempos difíceis, dias difíceis, e haveria uma angústia qual nunca antes existiu desde que o mundo é mundo. Então nós sabemos que nós estamos caminhando para esses dias e que estamos vendo cumprir detalhadamente a palavra de Deus. Mas como frutificar no meio de um ambiente inóspito? Como frutificar no meio de uma angústia? Como frutificar num tempo em que o errado é certo e o certo passa a ser errado? Como frutificar num tempo em que a injustiça parece governar e reinar sobre a justiça? Como ser justo no meio de uma sociedade pervertida e corrupta, na qual o Senhor disse que nós deveríamos resplandecer como luzeiros no céu? Esse é o grande desafio. Eu quero que você abra comigo em Juízes, capítulo 6. Abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, depois do livro de Josué, vem o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1.
Juízes 6, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, pode permanecer sentado. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra e até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pô-lo a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa tarde não seja para nós apenas aquilo que parece aos nossos olhos humanos, mas que a tua palavra, Senhor, nos conduza a um entendimento de coisas que só são reveladas àqueles que o amam e que seguem e servem os teus mandamentos. Fala conosco, Pai, nessa tarde, renovando a tua aliança conosco e tornando propício a nós que a nossa aliança também seja renovada contigo, e todos os homens de Deus digam amém. Aleluia. Frutificando em tempos de crise. Eu quero usar a experiência de Gideão para que nessa tarde a gente possa meditar sobre uma série de coisas que andam acontecendo ao nosso redor e que às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir frutificar, porque afinal de contas os ventos são contrários. Nos dias de Gideão, o povo de Israel passava por uma das maiores de suas crises. Você pode imaginar, 7 anos, a gente está reclamando porque a crise começou em 2015, né? E está atravessando 2016. E já tem gente dizendo que se em 2017 não resolver, vai abrir o bico, tá? Você imagina 7 anos. Israel plantava, Israel criava animais, Israel preparava, né, durante o período de verão, a sua colheita, mas antes que chegasse o inverno, vinham os midianitas e os amalequitas em uma quantidade que não se podia contar.
A Bíblia os compara a gafanhotos, né? Aquele negócio que não dá nem para contar. E eles vinham e simplesmente destruíam tudo. Não ficava gado, não ficava ovelha, não ficava um jumento sequer. A lavoura, eles comiam tudo. O que vai acontecer de um povo que 7 anos vive uma realidade assim? E por que eles estavam vivendo essa dura realidade? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o diabo, não, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu já havia falado e tenho falado, quando tenho oportunidade, dentro e fora da nossa igreja, a respeito da raiz, da razão da crise que estamos vivendo hoje. Ela é muito mais do que simplesmente uma crise econômica. Ela é muito mais do que simplesmente uma crise moral. A crise que nós vivemos hoje, ela é espiritual. O Brasil, durante bom tempo, vinha sendo governado por um governo que não crê em Deus. Embora na época da eleição entre nas igrejas e procure adesão de alguns líderes religiosos. Embora que alguns líderes religiosos até tenham consentido com esse governo. Mas não me espanta esse tipo de aliança, porque nos dias em que Hitler matou milhões de judeus, cerca de 6 milhões de judeus foram trucidados no Holocausto, havia uma igreja que acobertava a posição assassina de Hitler e que sentava com ele na mesma mesa. Havia um clero subserviente e que fazia aliança com Hitler para sobreviver. Aqueles que não fizeram aliança, talvez alguns pagaram com a vida, mas não pagaram com a vida em relação à eternidade, porque esses não conheceram a morte eterna. Mas aqueles que fizeram aliança, sim, venderam a sua alma e se contaminaram. E todos nós sabemos, isso é público e notório, que na nossa nação hoje, que cerca de 40% da população é cristã evangélica, e a outra parte, uma boa parte, se considera cristã sendo católica, isso tudo só está acontecendo por haver uma conivência. Mas chega um ponto que Deus diz assim: basta, chega, agora eu vou começar a botar os pingos nos is. E o que está acontecendo no Brasil é fruto disso. De uma nação que, embora se considerando cristã, na sua maioria seja católica ou evangélica, tem se afastado de Deus. De um plenário que tem acumulado leis contra a palavra de Deus, a favor do homossexualismo, a favor da perda do pátrio poder pelos pais na vida dos filhos, com a famigerada lei da palmada, a favor de uma série de constrangimentos que estão acontecendo na nossa sociedade, a despeito daquilo que a palavra de Deus diz, mas parece que os governantes não estão muito preocupados, com raríssimas exceções daqueles que ainda gritam para respeitar a palavra de Deus ou a família. Essa era a situação de Israel. Essa é a situação do Brasil. Essa é a situação de todo aquele que hoje quer viver uma vida agradável a Deus, mas que não consegue. Tamanha pressão que às vezes está sofrendo ao seu redor. E nesses dias, Deus levanta, no meio daquela corrupção, no meio daquela maldade, no meio daquela idolatria, e em flagrante desobediência à palavra de Deus, Deus levanta um homem. Aí você pensa, Deus escolheu um super-homem. Deus escolheu o cara que, todo mundo sabia que ele era o cara. Bom, se tem alguém que sabia que Gideão era o cara, ele não sabia que ele era. Porque quando Deus falou com ele, eu sou o menor da casa do meu pai.
A casa do meu pai, a nossa família, é a menor da tribo de Manassés. E a tribo de Manassés, irmãos, era das menores das tribos de Israel. Então olha onde Deus foi achar o cara. No meio de uma família pobre, de uma família que não tinha expressão na sociedade, no meio de uma família que alguém diria, será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Tá? Ô Natan, será que não está faltando mais nenhum filho seu? Né? Espera aí, deixa eu pensar direitinho. Tem um filho. Está lá no campo, guardando ovelhas. Eu nem lembrava dele, porque alguns historiadores dizem que Davi era um filho bastardo do seu pai. E, por ser ele um filho bastardo, Jessé, aliás, eu falei Natan, mas não é o profeta Natan, o pai de Davi era Jessé. Jessé preferia mantê-lo longe de casa, porque você não acha estranho que todos os irmãos estavam ali, menos ele? É porque justamente ele era a vergonha de seu pai. Um filho bastardo, um filho fora do casamento, um menino que teve que aprender a se virar sozinho, um menino que teve que aprender a matar leão e urso, para depois se tornar um matador de gigantes. Louvado seja Deus por essa crise, porque muita coisa precisa ser mudada no Brasil. Alguns países hoje dão muito valor a coisas que às vezes a gente não valoriza, porque nós nunca vivemos aquela realidade. Quando você visita, por exemplo, um país como o Japão, você vai ver uma nação solidária, um povo ordeiro, um povo que valoriza os preceitos de família, embora não sendo eles cristãos, mas eles valorizam tremendamente a família. Mas um dia, há não muito tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, foram derramadas sobre Hiroshima e Nagasaki as duas únicas bombas nucleares que até hoje foram usadas em cima de uma população. E de uma só vez, morreram 120 mil pessoas. E depois muitas outras morreram, mais de 200 mil, pelo efeito da radiação. Uma nação que passa por isso. O sofrimento que isso traz, a angústia que isso traz, faz com que essa nação tenha algumas coisas mudadas na sua base, mudadas no seu pensamento. E eu tenho certeza que acumulados estão aqui algumas experiências de alguns homens que, se nós pudéssemos ouvir agora, você talvez diria: bem-aventurado aquela crise que eu estava passando quando Jesus me encontrou. Bem-aventurado aquele momento em que eu tinha chegado no fundo do poço. Bem-aventurado aquele momento em que Deus me resgatou da morte, das drogas, dos vícios da bebida, de um casamento destruído, de filhos abandonados, de uma depressão que você não tinha vontade de fazer outra coisa, se não se esconder dentro do seu próprio quarto, ou quem sabe até, como disse o bispo Moacir, vontade de morrer. Mas foi ali que Deus te encontrou. Foi naquela crise que você viu e provou pela primeira vez do amor de Deus na sua vida. Então hoje, quando você lembra daquela crise, você não lembra mais com amargura, porque foi justamente por causa daquela crise que você teve uma mudança de vida. Então, quando vêm as crises, queridos, não é para que nós paremos de frutificar. Quando vêm as crises, é para que nós descobramos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida hoje, no meio dessa crise. O que eu posso fazer hoje com as dificuldades que me rodeiam? Ao contrário do que muitos pensam, não tem que ser um super-homem. Gideão era o mais improvável, mas ele provou uma coisa: ele era um homem capaz de ouvir
e de obedecer à voz de Deus. Ele era um homem capaz de, na sua humildade, reconhecendo a sua pequenez, ouvir a voz de Deus. E Deus tem rejeitado muita gente grande, sabe? Porque o cara bate no peito e diz, eu sou o cara. Esse já passou, não passou na prova. Na verdade, aquela humildade de Gideão, aquela posição dependente de Deus, eu não sou nada, eu não vou conseguir, é o que fez com que Deus pudesse trabalhar na vida dele. Mas havia também uma característica em Gideão, que eu quero ressaltar aqui com os irmãos, que apesar dele se achar pequeno, apesar dele se achar impróprio para aquela missão que Deus estava dando para ele, Deus viu uma coisa nele, gostou do que viu. Ele era um homem que estava inconformado com aquela situação de Israel. Ele era um homem que diz, não concordo que os midianitas vão chegar aqui e pegar o trigo que eu plantei a duras penas e levá-lo todo e deixar a minha família com fome. Eu não concordo com isso. Por isso ele pegou o trigo que ele plantou e foi malhar o trigo antes de chegarem os midianitas para poder recolher o trigo que seria o sustento da sua família. O primeiro passo para Deus usar a nossa vida, queridos, é você não se conformar. Assim como o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai entender a vontade de Deus, só vai experimentar a vontade de Deus na sua vida, se tomar conta do teu coração um inconformismo com as coisas que você está vendo ao seu redor. O pastor Bill Hybels, ele escreveu um dos seus livros e colocou no livro o título Descontentamento Santo. É quando você diz assim, não dá para continuar desse jeito. Eu não posso continuar vivendo desse jeito. Tem que haver algo melhor, tem que haver uma saída, tem que haver um momento de Deus para que tudo isso passe. Tem que haver uma fórmula de Deus para que eu possa vencer essas dificuldades que eu tenho enfrentado agora. Mas quando a gente se conforma, a gente vai lá no monte, constrói uma cova. Aqui, como o texto diz, o povo de Israel foi para os montes e por causa dos midianitas eles construíram covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Ou seja, eles saíam de cena e deixavam os midianitas entrarem na terra e comer tudo, tomar tudo. Mas Deus gostou do que ele viu em Gideão. Peraí, tem um cabra ali que está lutando, tem um camarada ali que não está conformado. E eu vou dizer a você, querido, sabe quem vai frutificar na crise? Quem não se conformar com a crise e dizer assim, peraí, crise tudo bem, eu sei que nós estamos passando, mas eu não vou deixar isso passar barato. Eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eu sei que talvez eu não possa fazer tudo que eu fazia antes, mas tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Querido, você quer ver um exemplo disso? No ano passado, nós tínhamos aqui esse auditório quase repleto, tinham poucos lugares vazios. Olha como é que está hoje. Tem um monte de gente que ficou em casa que quer a bênção, que está orando, Deus, olha, me ajuda a vencer essa crise, Senhor, me livra dessa crise. Mas ficou em casa, ficou lá na cova, ficou lá na fortificação, se escondeu na caverna. Louvado seja Deus porque você veio até aqui. E nós vamos começar a passar uma peneira hoje aqui. Gideão saiu com 32 mil homens para a batalha. Chegou no final com 300. Olha que peneira, hein? Aqui hoje nós temos 340 ou 370 e poucos homens que foram inscritos. Eu tenho certeza que dos inscritos já tem uma meia dúzia que não veio. Dos que estavam no passado tem mais que o dobro que não veio. Deus está passando a peneira aqui. Você sabe que eu pedi para ninguém sair? Porque até o final desse encontro Deus vai preparar os homens que Ele quer usar para livrar
o seu povo dos midianitas. Há um momento em que frutificar é uma questão de sobrevivência. Os que frutificam nas crises são aqueles que se dispõem a fazer tudo o que estiver ao seu alcance, para que Deus possa usá-los como instrumento nas suas mãos. Certa vez Jesus proferiu uma parábola e ele disse o seguinte: um determinado homem veio do campo. Aliás, o seu empregado veio do campo, cansado, depois de um dia de trabalho. E o seu patrão, o seu chefe, o seu senhor, na época era uma questão de escravidão mesmo, né? Disse para ele: antes de você comer, antes de você beber, antes de você se banhar, você vai preparar o meu alimento. Depois que eu comer, você vai fazer tudo isso. E depois que esse homem fez isso, o Senhor não agradeceu, porque ele não fez mais do que o que ele precisava fazer, o que era devido ao servo fazer. Mas há aquele que diz assim: não, já fiz muito, já trabalhei o dia inteiro, agora ainda vou ter que fazer isso aí? Não. Jesus disse que quando a gente faz aquilo que é devido ao cristão fazer, até aí nós somos denominados de servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Daí para diante é que Deus vai determinar quem são os servos que vão estar entre aqueles 300 de Gideão. Porque bastou o Gideão dizer assim: olha, quem for tímido e medroso pode voltar. 22 mil voltaram. Ficaram 10 mil. Aí Deus diz assim: tem muita gente. Você pode entender isso? Os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente cobriam a terra como gafanhotos, e os seus camelos não podiam contar, só os camelos. Gideão sai com 32 mil homens para a batalha, já seria uma batalha difícil. Deus manda voltar 22, fica 10 mil, complicou muito a situação. Mas Deus disse: tem muita gente, a vitória que eu vou dar para vocês está com muita gente aí. Faze-os passar pelas águas. Aqueles que, quando passar pelo rio, vão pegar água para beber, como quem faz o cão, vão assim, ó, pegando com a mão e lambendo, esse você põe de lado. E aqueles que pararem no rio para se banhar, né, derem umas braçadas e ficar ali descansando, você põe do outro lado. E quando Gideão fez a separação, tinha 300 de um lado e 9.700 do outro. Eu tenho certeza que Gideão disse assim: ai Jesus, ai meu Deus, tomara que ele diga que é os 300 que vai voltar. Irmãos, uma notícia ruim, ou uma desgraça, ou uma crise, ela nunca vem desacompanhada. Sempre vem acompanhada de outra. E ali o que Deus fez? Volta 9.700, só fica você com os 300. Queridos, complicado. Complicado. Às vezes nós pensamos: Senhor, não dá para facilitar? Porque difícil já está. Se piorar, vai ficar impossível. Mas quem disse a você que Deus não sabe agir no terreno do impossível? É justamente no impossível que Ele age. Na quinta-feira à tarde, no culto que nós temos na nossa igreja lá à tarde, uma irmã entregou na oferta um envelope, e dentro do envelope tinha um papel. Ela não botou o nome de propósito, porque ela não quer ser identificada, mas ela quis dar um testemunho e pediu que esse testemunho fosse compartilhado com a igreja até no domingo de manhã. Eu vou fazer agora. Foi na quinta-feira à tarde. Eu tinha uma causa na justiça desde 2004. Nós estamos em 2000 e... Quantos anos passaram? 12 anos.
Pois justamente agora, no momento de crise, Deus me deu a vitória. E aqui está o meu dízimo, R$4.000. Ou seja, ela ganhou 40 mil numa causa na justiça no período de crise, 12 anos depois. Tenho certeza que esse dinheiro chegou numa hora em que ela está precisando e muito desse recurso. Mas o que ela estava dizendo no seu testemunho? Que quando ela menos esperava, porque já se passaram 12 anos, ela já tinha perdido até a esperança, justamente agora a mão de Deus move e a causa é ganha e ela recebe 40 mil reais. Queridos, quem vai frutificar na crise? Em primeiro lugar, aqueles que se consideram totalmente dependentes de Deus. Como Gideão se achava dependente de Deus, ele sabia que ele era o menor da casa dele, a família dele era a menor da tribo de Manassés, e a tribo de Manassés era uma das menores de Israel. Então ele não estava confiando nele. Ele estava inquieto com aquela situação, incomodado, e ele estava lutando, fazendo tudo que estava ao seu alcance para malhar o trigo e salvá-lo dos midianitas. E também Gideão se colocou disponível nas mãos de Deus. Às vezes a gente quer uma fórmula, né? Eu vou para esse congresso porque eles vão falar frutificando em tempos de crise. Eu acho que um dos bispos pelo menos vai dar uma fórmula mágica, que é para a gente poder sair desse embrulho que a gente está vivendo hoje. Eu vou te frustrar, porque não tem fórmula mágica. Existe sim aquilo que a palavra de Deus nos diz. E que se nós obedecermos, nós vamos vencer. Nós vamos ultrapassar. E detalhe, eu já disse isso lá na igreja. Tempo de crise é um tempo de oportunidades, sabia? Oportunidades para aqueles que estão debaixo da bênção de Deus. Porque justamente na crise tem gente crescendo. Justamente na crise tem gente que está sobrevivendo além da conta. E eu posso dizer para você que Deus quer que a gente frutifique na crise. Vá e dê fruto. E o vosso fruto não venha a perecer, mas que todos reconheçam que o vosso fruto vem de Deus. Esse é o desejo de Deus no meio da crise. Os que frutificam na crise, queridos, são aqueles que se dispõem a fazer tudo que tiver a seu alcance. Ressuscitar Lázaro, só Jesus podia fazer. Mas remover a pedra, é nós que temos que fazer. Deus não vai remover a pedra para você não, irmão. Se você tem uma pedra hoje na sua vida que está impedindo Deus de operar, você tem que remover essa pedra. Depois que você remover a pedra, Deus faz o milagre. Isso aí você não pode fazer, nem eu. O milagre é parte de Deus. Remover pedra é parte para homem. Tanto é que Jesus disse, olha, removam, ele não podia botar a mão assim, estender a mão e dizer, pedra, saia do caminho. Você não acha que a pedra ia sair? Ia. Jesus tinha poder para isso. Mas Deus nunca faz aquilo que é nossa tarefa fazer. Quebrantar o nosso coração, queridos, pedir misericórdia de Deus, arrepender dos nossos pecados e servir e obedecer à vontade de Deus é tarefa nossa. Agora, tirar a minhoca do asfalto e fazer morto ressuscitar é tarefa de Deus. Deus sabe que a gente não pode. Gideão não tinha como vencer milhares de midianitas e amalequitas e aqueles povos que estavam acampados ali com 300 homens. Impossível, não dá para vencer. Mas o milagre veio do céu e Deus deu vitória. Mas eles tiveram que fazer o que Deus queria que eles fizessem. Primeiro eles passaram pela prova, né? Deus foi tirando ali os tímidos, os medrosos, os covardes voltaram. Depois aqueles que não estavam com pressa de chegar na batalha também voltaram para casa. E ficou só aqueles que estavam com fome e sede de olhar o inimigo face a face. E se a gente não entende isso, a gente não sabe o que é superar e frutificar no meio de uma crise. Muitos homens hoje poderiam estar vencendo e frutificando, crentes, servos de Deus, mas não estão. Por quê? Porque Deus, ele costuma revelar-se aos inconformados. Deus, ele costuma revelar-se
e operar grandes mudanças no meio das crises por aqueles que realmente estão aqui. Você veio, você está no lugar onde Deus está falando com você. Você sabe o que é isso? Você está no lugar onde Deus está falando com você. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar nessa tarde. Os que frutificam em meio às crises da vida são pessoas criativas. Bispo Ademir falou sobre isso, sobre criatividade. Frutificar na crise é ser criativo. Teve um ano aí que a Rede Globo fez uma campanha de final de ano que ficou marcada. Eu acho que a gente não consegue lembrar de nenhuma delas, mas uma a gente lembra. Tente, invente, faça um... Quem lembra o ano? Cadê o Márcio André, que trabalha na Globo lá? Não sei qual era o ano, mas eu sei que esse slogan ficou marcado. Faça um ano tal diferente. Entendeu? Por quê? Porque a gente, querido, nós temos um péssimo hábito de fazer a coisa do jeito que a gente está acostumado. Sempre. Né? Aquela vidinha. Acordar, trabalhar, voltar, no horário tal, compromisso tal, aquele jeitinho tal. Né? E se você não puder fazer aquilo que você está acostumado a fazer, você fica logo enjoado. Porque a gente não gosta muito de mudar. Né? Às vezes coisa boba a gente não quer mudar. Se a mulher chegar para você e falar assim, filho, olha só, hoje eu quero dormir do outro lado da cama. Pronto, já arrumou uma briga nesse dia, não tem nada. Só porque ela quis mudar o lado. Tem gente, não, meu lado da cama não. Eu só durmo bem desse lado. Né? Tem gente que quer dormir do lado da janela, o outro quer dormir do lado da porta. Querido, mulher gosta de mudança. Né? Algumas com raras exceções, a mulher gosta de mudança. Você chega dentro de casa, ela pegou o sofá que estava de um lado, botou do outro, pegou a televisão, mudou com estante. Aí quando você abre a porta, ih, errei a casa. Não, é a sua casa, ela mudou a sala. Ela mudou o quarto, entendeu? Mas o homem não, o homem gosta de tudo. Cadê o meu chinelo? Graças a Deus não tem nenhum homem com esse problema aqui, né? Eu ponho naquele lugarzinho que é para eu achar, né? A sua esposa adora quando você procura um negócio e não acha, e ela sabe onde está. Ela tem uma sensação de que você depende dela. A minha esposa diz assim, R$100 eu digo onde está. Queridos, o crente tem que ser diferente. O crente ele tem que se lançar nas mãos de Deus e estar preparado para as mudanças. Deus gosta de variar, fala a verdade, né? Só você olhar para o lado aí, não tem ninguém igual. Deus gosta de coisa diferente. Você olha a natureza e você vê isso, né? A gente gosta de produção em série, a gente gosta de... Sabe, que bonito a fábrica, né? Aquela linha de montagem, os carros saem tudo igualzinho, a gente gosta, né? No exército, todo mundo marchando igualzinho, com a mesma mão, no mesmo tempo. A gente acha essas coisas bonitas, né? Não, Deus gosta de diferença. Pois Gideão, uma coisa que chamou a atenção de Deus é que ele pegou o trigo, e o texto diz que ele foi malhar o trigo no lagar. Opa, peraí. Trigo não era malhado no lagar. O lagar era usado para fazer o vinho. O lagar era o lugar onde eles colocavam lá as uvas e todo mundo ficava pisando ali para poder fazer o suco da uva para dar origem ao vinho. O camarada pega trigo e vai malhar no lagar, querido. A necessidade é que faz o sapo pular. Ele não podia malhar o trigo no campo, onde era costume fazer, em lugar aberto. Ele não podia fazer aquilo. Porque se ele fizesse, corria o risco dos midianitas vê-lo e tomar o seu trigo. Então ele foi, pegou o trigo, levou para um lugar coberto, que era o lagar, normalmente era um lugar coberto, e escondido, e estava ali malhando o trigo. E midianita nenhum vai levar o meu trigo. O meu trigo não, o meu trigo vai alimentar a minha família. Irmãos, eu tenho visto homens hoje, no meio da crise, o cara se entrega.
No meio da crise, ele se entrega a uma bebida, ele se entrega a uma prostituição, ele se entrega aos amigos da esquina, ao papo que rola no trabalho, ele se entrega ao que... Afinal de contas, o que todo mundo está fazendo? Eu não sou diferente. Opa, tem um negócio errado. A Bíblia diz que você é diferente. Porque tem gente de Deus, eu não sou diferente. Você é diferente. Porque se o Evangelho não faz diferença na sua vida, então você não sabe ainda o que é servir a Jesus. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Nós fomos atraídos pelo amor de Deus. E Ele nos removeu do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você não se sente dessa maneira, quando alguém disser assim, ó, aqui é todo mundo igual, você pede, alto lá, me tira dessa conta. Eu não. Na minha vida reina o Senhor. No meu coração está a palavra de Deus. Se você não está, então eu sou diferente. Não me bota nessa conta. Porque tem aquela história de querer universalizar a coisa, né? Aqui todo mundo é corrupto, aqui todo mundo é ladrão. Peraí, alto lá. Alto lá. Todo mundo não. Quando Elias, lá do alto de sua crise, querendo a morte para si, ele disse, Senhor, mataram todos os teus profetas, e só eu fiquei. Aí Deus disse, alto lá. Tem 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ou seja, Deus mostrou que, irmãos, quando a gente está vivendo um momento difícil, a gente tem o péssimo hábito, às vezes, de começar a seguir a teologia do pobre coitado, né? Coitado de mim, eu sou o mais sofredor. Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é menor da tribo de Manassés e tal. Querido, o que Deus fala para o Gideão? Homem, você é forte, eu te escolhi, vai nessa tua força e livra o povo de Israel. Eu acredito que quando Deus falou isso com ele, o anjo, né, falando com ele deu uma olhada para trás, será que é o mesmo? Eu acho que não é comigo que ele está falando, não é possível. Eu estou aqui morrendo de medo, malhando trigo aqui escondido, com medo de midianita me achar aqui. E o cara vem dizer que eu sou homem forte, corajoso, vai nessa tua força. Eu não tenho força nenhuma. Mas ele começou ali um relacionamento com Deus. E os que frutificam em meio às crises são pessoas que desafiam o sobrenatural, desafiam o natural, desafiam as circunstâncias. E Gideão malhando aquele trigo para produzir aquele trigo para a sua família, aquele alimento, no lugar onde era produzido uva, vinhos, né, eram produzidos ali, ele já mostrou que ele era um homem criativo. Deus quer, querido, que nós tenhamos boas ideias, mas as boas ideias não vêm de uma mente prodigiosa, vêm de uma mente quebrantada pelo poder de Deus. Eu já vi pessoas simples, ter ideias fantásticas, e você dizer assim, meu Deus, de onde saiu isso? É porque o homem é muito inteligente? Não. É porque Deus esconde essas coisas dos poderosos e revela aos humildes, aos simples. Certa vez numa grande empresa de produção de pastas de dente, uma multinacional, né? Houve uma reunião de diretoria, tá? E eles disseram, nós precisamos aumentar as vendas do nosso material, nossa pasta de dente, pelo menos em 30% esse ano. A empresa precisa crescer 30% esse ano. Aí vieram lá a equipe de marketing da empresa, não, então nós vamos ter que investir maciçamente em propaganda, melhorar a nossa imagem, criar e tal. E aí alguém perguntou, quanto vai custar esse plano de mídia? E o outro disse, se for a nível nacional é um preço, se for a nível mundial é outro preço, porque é uma multinacional, né? Então, milhões de dólares seriam gastos ao redor do mundo todo para que aquela empresa produzisse, né, um aumento de vendas da ordem de 30%. Saiu dali da reunião sem tomar nenhuma decisão, o diretor da empresa pensando, meu Deus, isso é muito dinheiro, como é que a gente vai investir isso tudo e tal?
passando pela linha de produção, aonde os tubos de pasta eram produzidos, tubinhos, tá? Ele olhou para um moço daquele que estava ali naquela máquina produzindo os tubos e tal, e resolveu bater um papo com ele. Perguntou para ele: ô meu filho, chega aqui. Você sabe que nós estamos aí precisando crescer esse ano, e se não crescer, a empresa não vai conseguir bater a sua meta. E estamos aí tentando aumentar o nosso marketing, mas vai custar milhões de dólares. O que você acha disso? O que a gente pode fazer para crescer 30%? Ele falou assim: eu tenho uma ideia. E não vai custar milhões de dólares, não. Vai custar bem menos. Qual é? É simples. O senhor está vendo esse orifício que tem o tubo de pasta de dente? Você acha que as pessoas vão reparar se a gente pegar o buraco do orifício do tubo e aumentar ele 30%? Não dá para ver. Pois é. Se você aumentar o orifício, quando eles apertarem para gastar a pasta, eles vão gastar 30% mais. Se está gastando 30% mais, vai ter que comprar 30% mais. Aí a gente vai vender 30% mais. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes isso. De você ver o que ninguém viu. De você acertar naquilo que você não mirou. Você atirar e acertar o que você não viu. Porque Deus, quando nós estamos debaixo da direção dEle, Ele faz isso na nossa vida. Porque Ele esconde essas coisas dos grandes e poderosos e revela aos simples, aos humildes. A estratégia de batalha que Deus deu para Gideão é um negócio mais interessante possível. 300 homens. Você vai dividi-los em 3 companhias de 100. E vocês vai pegar uma companhia daquele lado, uma no meio, a outra do outro lado, na colina. Vocês vão na descida da colina com uns cântaros, com as tochas enfiadas dentro do óleo. Quando der o sinal, todo mundo quebra o cântaro, fez uma barulhada danada, acende a tocha e todo mundo vai gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Aí alguém diz assim: ué, que estratégia mais maluca é essa? Que troço mais doido? Isso aí vai dar certo? 300 homens descendo uma colina, com espada na mão, e a outra com uma tocha acesa, gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. Queridos, leia comigo Juízes 7. Os midianitas, capítulo 7, versículo 12, tá? Juízes 7, 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, porque Deus falou com ele. Gideão era homem igual a nós, tá? Ele estava com medo danado, tá? 300 homens para atacar um exército desse tamanho, ele estava morrendo de medo. Embora ele tivesse colocado a lã e tal, pedido a Deus dar um sinal: Senhor, vou atacar, não vou atacar, devo, não devo, mas ele estava com medo. Mas aí o que Deus falou assim: meu filho, vem cá, eu vou te dar uma visão aqui para você perder o seu medo. Vai com teu moço, desce lá à vanguarda do arraial dos midianitas. Ele se disfarçou de midianita, desceu, foi lá e sentou numa fogueirinha daquela com todo mundo disfarçado de midianita e começou só a ouvir. Aí um homem disse assim: essa noite eu tive um sonho. Um sonho? Qual era o sonho? O sonho é que um grande pão de cevada rodava no nosso arraial e foi de encontro à tenda do comandante, virou a tenda do comandante de cabeça para o ar. Aí o outro diz assim: eu sei a interpretação desse sonho.
Sabe qual é? Isso aí não é outra coisa. Isso é a espada de Gideão, homem de Deus, homem valente, porque o Deus dele entregou todo esse exército em suas mãos. Aí eu pergunto, por que esse midianita teve esse sonho e o outro interpretou o sonho? Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. O que aconteceu antes? E é a coisa mais importante dessa mensagem, que é uma revelação que Deus está entregando aqui. E eu agora vou falar como profeta de Deus para a sua vida. A crise era a pior possível. 7 anos. Plantando e não colhendo, criando e não comendo. Deus aparece a Gideão e manda Gideão fazer uma coisa. Capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai. Isso quando Deus apareceu a Gideão através de um anjo. A saber, o segundo boi de 7 anos. Irmãos, um boi de 7 anos está no auge do seu vigor. É quando ele está preparado para se tornar um procriador na mais ampla essência dessa palavra. É um boi maduro, é um boi forte. Pega esse boi, não é um boi velhinho, caduco, aquele que já está caindo em pé, não é esse não, o melhor boi. E derriba o altar que é de seu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo do monte, ou seja, no alto de um monte, deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi, esse melhor, esse mais forte, esse mais novo, esse mais preparado, e o oferece em holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Irmão, Deus falou para ele: você vai lá, pega o Deus em que eles estão confiando e quebra tudo. Bota fogo no Deus que esse povo está adorando, que não sou eu, o poste ídolo. Então ele não fez de dia, irmão. De dia ele não ia conseguir fazer, ele foi de noite, foi com medo, hein? Ele não foi, o troço não era fácil não, o que Deus pediu para ele não era fácil. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o poste ídolo estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Ele pegou o boi melhor da casa dele e ofereceu em holocausto. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, ou seja, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. E naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Foi aqui que nasceu a fama de Gideão perante os midianitas, porque Baal era o Deus que os midianitas adoravam.
Então eles ficaram sabendo que tinha um tal de Gideão, filho de Joás, que pegou o rei, o Deus deles, destruiu e não aconteceu nada com ele. Esse homem era terrível. O Deus dele era muito mais forte. Então, quando aquele soldado contou a interpretação do sonho, ele estava dizendo: você sabe aquele Gideão que derrubou lá na casa do pai dele o altar de Baal, do nosso Deus, e o Deus dele é muito mais poderoso que o nosso, porque não aconteceu nada com ele, ninguém pôde pôr a mão nele, porque temeram ele. Pois é, ele é esse pão de cevada que está rodando no nosso arraial e bateu de encontro à tenda do comandante e virou ela de cabeça para o ar. Irmãos, é chegada a hora de algumas pessoas, da sua família, da sua amizade, do seu conhecido, do seu vizinho, de quem convive com você no trabalho, é chegada a hora dessas pessoas respeitarem você como um homem de Deus. Mas isso tem que começar dentro da sua casa. Você tem que derrubar uns altares de Baal que estão lá erigidos dentro da tua... Mas bicho, o senhor está falando comigo? Eu sou crente, sou servo de Deus. É? É mesmo? O que você anda vendo na televisão junto com seus filhos? O que você tem feito da internet na sua casa? O que você tem feito dos seus negócios? Eles são lícitos? Ou é a balança enganosa que domina o seu negócio? O que você tem feito da sua palavra? É sim, sim, não, não? Ou é a palavra que varia de acordo com as circunstâncias? O milagre começou a acontecer quando Gideão teve coragem de começar a libertação de Israel dentro da sua própria casa. A gente gosta muito de oferecer cabrito para Deus. Gideão primeiro ofereceu um cabrito. Mas Deus não queria cabrito, Ele queria o boi de 7 anos. No ano passado, por que eu toquei no início dessa mensagem sobre o que eu preguei no ano passado? Porque a gente quer sair da crise, a gente quer vencer a crise, a gente quer frutificar na crise, a gente quer superar a crise, mas a gente não quer sacrificar nada. A gente quer se envolver na obra de Deus. A gente quer ser aquele crente que vai na igreja com a Bíblia, leva a Bíblia para passear na igreja, traz a Bíblia de volta do passeio na igreja e bota ela dentro de casa. Você não lê a palavra, você não busca Deus, você não se oferece para nada na casa do Senhor, você nunca tem tempo, você é ocupado demais. É o que o bispo Ademir falou. Para vencer a crise, você tem que ser criativo, você vai ter que fazer coisa diferente, você vai ter que fazer o que a maioria não faz, ou não teria coragem de fazer. Deus quer nos fazer frutificar na crise? Quer. Mas nós precisamos começar isso dentro da nossa própria casa. No livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, não precisa abrir. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Há uma palavra de Deus que diz assim: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Deus faz uma diferença. Quando eu creio em Deus, eu trago segurança para a minha vida. Mas se eu quero vencer a crise, se eu quero frutificar na crise, eu preciso crer na palavra que o profeta de Deus está liberando para mim. Irmãos, tem gente que acha: não, eu não ouço a voz de homem. Você vai ter que ouvir. Se ele é um profeta de Deus, você vai ter que ouvir. Alguém pode ter achado estranho aquela postura de Gideão, porque quando ele reuniu os 300, ele deu ordem: vamos em 3 companhias de 100 e tal, mas vocês vão gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Alguém poderia ter dito: mas que presunção desse cara,
Eu vou gritar a espada do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Eu vou gritar só espada pelo Senhor, por Gideão não. Pois se houvesse entre eles um imbecil que tentasse fazer isso, ia estragar tudo. Por isso que Deus escolheu 300 dos melhores. Homens que estavam dispostos a obedecer. Irmãos, a gente quer frutificar na crise, mas não quer obedecer. A gente quer fazer o que dá na telha. Não, Deus fala direto comigo, eu tenho uma ligação direta com o trono de Deus. Meu filho, espada pelo Senhor e por Gideão. Por quê? Porque aquela interpretação do sonho lá envolvia o nome de Gideão. O nome de Gideão precisava ser gritado no alto daquela colina para acontecer o que aconteceu. Porque quando Deus já havia colocado um temor no coração dos midianitas, todo mundo sabia da história de Gideão, aquele cara que na casa do pai dele derrubou o Baal, e fez e aconteceu, e desafiou toda a nação de Israel que adorava Baal, e não aconteceu nada com ele. Então quando eles viram os cântaros quebrarem, aquela barulhada que fez dos cântaros quebrando, as tochas acendendo, de noite, irmãos, 300 tochas pareciam 3.000, 50.000, e eles gritando, espada pelo Senhor e por Gideão. Aí o cara disse, eu não te disse a interpretação do sonho, aí está aí. E eles começaram a se matar uns aos outros. Eles, o exército de Deus, os 300, não tiveram que fazer nada, só obedecer a Gideão. Os inimigos se mataram uns aos outros. Quando Gideão mandou comunicar, depois você lê o texto todo em casa. Quando Gideão mandou comunicar ao restante que voltou para casa com medo, tímido, medroso e tal, agora venham porque vocês vão recolher os despojos. Queridos, eles não tinham como carregar os despojos. Era tanta coisa, era tanto ouro, tanta prata, tanta arma, tanta veste, tanto camelo, que eles não tinham como carregar. Eles tiveram que pedir ajuda, vem mais gente, porque é muita coisa. Numa só batalha, Israel ficou rico. E ainda pegaram, constituíram um exército e saíram perseguindo os que fugiram. Os que não se mataram, eles perseguiram. A vitória foi completa. E durante muitos e muitos anos, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente nunca mais subiram contra Israel. Porque correu o nome de Gideão. Eu tenho uma segunda mensagem que seria depois dessa, não sei se eu continuo pregando no ano que vem, mas é a burrada que Gideão cometeu depois. E tem muitos homens fazendo isso. Mas não vou entrar nela não. Mas até aí, Gideão foi obediente a Deus, ousou destruir o ídolo da sua casa, da casa do seu pai, e ali começou a sua fama. E ali Deus começou a agir através de Gideão. É assim que a gente frutifica na crise. Você vai ter que fazer algo inusitado. E todo mundo vai começar a dizer, ó, homem de Deus, hein? Se ele falar, acontece. Se ele orar, Deus age. Se ele entra na batalha, ele vence. Essa é a fama que Deus quer dar a você. Homem de Deus. E não Maria vai com as outras. E não crentinho de meia tigela. E não santo do pau oco. Que muitos homens hoje de Deus estão com essa fama. Por isso não são respeitados dentro da sua própria casa. Por isso a sua esposa não leva a sério. Por isso seus filhos não obedecem. Como frutificar na crise desse jeito? Eu sei, queridos, que às vezes a gente olha para nós mesmos e diz assim, bispo, olha só, o senhor está falando, é verdade. Eu me sinto assim. E eu queria que Deus mudasse essa realidade na minha vida. Eu não quero ser um Maria vai com as outras, eu não quero ser um crentinho de meia tigela, eu não quero ser um medroso, um covarde. Eu quero frutificar na crise. Como é que eu faço? Começa dizendo, Deus, perdoa os meus pecados, age na minha vida, muda o meu coração, me faz ser um crente de verdade, me faz ser um homem novo. Se tu tem que matar o velho, mata o velho, não tem problema, mas eu quero ser um homem novo.
E eu quero, nesse final de palavra, partir para a ação. Nós vamos clamar a Deus hoje aqui, queridos. Pela nossa vida, pela nossa família, pelo seu casamento, pelos seus negócios, para que você frutifique na crise. Mas antes nós vamos ter que derrubar os Baals. Tudo começa quando a gente derruba o Baal. Ele cai, e com ele cai um monte de mazela na nossa vida. Com ele cai um monte de impedimento na nossa vida. Eu quero chamar aqui os bispos que venham aqui no altar. Cadê o óleo que eu pedi para separar? Já está aí? Está ali. Na palavra de Deus, óleo significa unção. E unção significa poder. Era o que era feito aos reis em Israel. Eles eram ungidos com óleo, com isso eles eram consagrados reis. E essa unção se transformava em algo muito especial na vida desses homens. A unção também é usada para a cura dos enfermos, como diz lá Tiago: está alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros da igreja, unge o enfermo com óleo, né? E diz até que se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Hoje nós não vamos ungir para cura física, hoje nós vamos ungir para perdão de pecado e para distribuição do poder de Deus sobre a vida dos homens que estão aqui. Poder para vencer o pecado. Poder para viver uma vida acima da média. Poder para fazer diferença na sua vida. Para ser o mesmo não adianta, nem precisa. Mas se você quer viver de maneira diferente, Deus quer. Eu quero chamar aqui os pastores que estão presentes aqui, que venham aqui ao altar. Vai me preparando os outros óleos aí que vão ser distribuídos aos pastores. Os bispos vão ungir as mãos dos pastores. Os pastores vão ungir as mãos e a fronte de todo homem que estiver hoje aqui. Por quê? Porque a mão significa as suas atitudes. O que você faz, a força do seu trabalho, as decisões que você toma. E a mente, a fronte, é aquilo que a Bíblia diz que quem está em Cristo tem que ter a mente de Cristo. Que você tenha a mente de Cristo na hora de falar, na hora de agir, na hora de decidir, na hora de tomar determinadas atitudes ou não tomar, porque ali começa a batalha que vai levar à vitória ou à derrota. É na mente, a grande batalha hoje está na mente. Satanás tem trabalhado na mente de muitas pessoas para matar, roubar e destruir. Mas que Jesus possa trabalhar na sua mente para edificar, para dar vida e para reconstruir aquilo que foi destruído pelo diabo. Eu vou pedir aos pastores que venham aqui um a um, em três, ali, aqui, no Bispo Ademir, e nós vamos ungir vocês.
Nós estamos ungindo as mãos dos pastores, parece que não há óleo para eles ungirem todos. Eu peguei de surpresa, foi uma inspiração de Deus que aconteceu no meio da segunda palavra do bispo Ademir, em que Deus falou: unja todos os homens que estão aqui, para que ministre poder, para que nós tenhamos hoje aqui os 300 de Gideão saindo desse lugar, para profetizar às igrejas, aos lares, às famílias aqui representadas, o poder de Deus para frutificar no meio da crise. Então o bispo Ademir está ungindo as mãos, todos que passaram por mim eu já ungi as mãos também, e vamos estar nessa tarde ungindo você. Querido, entenda isso: Deus não quer que você fique acuado, Deus não quer que você se torne um conformado com a crise, Deus não quer que você fique paralisado diante dos impedimentos que a vida tem apresentado a você. O Senhor quer que você caminhe, o Senhor quer que você ande, Deus quer que você prossiga, Deus quer que você avance, mas isso tem que começar dentro do nosso coração, isso tem que começar dentro da nossa casa, isso tem que começar na nossa família. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida, e o Espírito Santo de Deus te levará, te conduzirá a toda a verdade, para que você veja em que você precisa mudar. Não tema, o Senhor é contigo. Aquela palavra que Deus deu para Gideão, homem forte e valente, Deus é contigo. Essa palavra eu estou transferindo nessa tarde a cada um de vocês. Creia que Deus está fazendo isso, em nome de Jesus. Vocês podem vir agora, levantarem-se, chegar na frente de cada pastor. À medida que eles for orando por você, você vai voltando ao seu lugar, e nós vamos nessa noite produzir um rema de Deus aqui, a palavra produzida pela boca de Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus liberada nessa tarde para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamor. Ali, querido, derrama a tua glória, derrama
pastores aqui no meio, aqui ó. Aqui ó. Meu ser, os rios desse amor, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor, nos rios desse amor. meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto o teu mover, Senhor. Eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos em clamor. Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Aleluia. Concede, ó Deus, autoridade, concede poder, derrama da tua unção, ó Deus, a mesma unção que era derramada sobre os reis, para se tornarem autoridade em Israel. Esse homem é autoridade na sua casa. Esse homem pode ser usado como autoridade na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho. Esse homem pode se tornar uma referência do poder de Deus. Aleluia. Derrama, ó Deus, da tua Shekinah, da tua glória. Derrama, ó Deus. Aleluia. Nos rios desse amor, aleluia. Continua nesse hino aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Enquanto os últimos estão recebendo a unção. O meu maior prazer era estar em tua presença. É estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz, sinto o teu mover,
Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Do teu poder e a tua. Eu ergo as minhas mãos. Ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, Pai. Tua glória. Derrama a tua Shekinah. A tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Os rios desse amor. Os rios desse amor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu pedi que os bispos venham aqui. Nós vamos orar por 3 áreas específicas. Orar pela sua vida espiritual, para que o poder de Deus se manifeste através da sua vida, dentro e fora da sua casa. Orar pela sua família, sua casa, seus filhos. E orar pelo seu trabalho, pela obra que você produz todos os dias, que traz sustento para a sua casa, no meio desta crise que nós estamos vivendo. Nós vamos começar com o bispo Ademir, que eu vou pedir que ele ore pela sua vida espiritual. Bispo Moacir vai estar orando pela sua casa, e eu vou estar orando pela sua vida de trabalho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos em Tuas mãos nessa hora, Senhor, porque cremos pela fé que a Tua palavra está cumprindo com seu efeito. E a unção, Senhor, que derruba o jugo, a unção que quebra o jugo, Senhor, já quebrou o jugo, Senhor, que pesava sobre cada um dos Teus filhos que aqui vieram, Senhor. E nesse momento os corações estão preparados, Senhor. O coração, a terra foi afofada, está preparado para que essas sementes venham frutificar na vida de cada pessoa que está aqui. Cada homem, Senhor, que dá esse tempo para Ti. Cada homem que dá o seu coração nesta noite, neste dia, Senhor. E dá a sua atenção, Senhor. E coloca o seu coração nessa disponibilidade. E que deixe esta palavra, Senhor, convencer. Deixe essa palavra persuadir, Senhor. Que possa, Senhor, sair daqui, Senhor, com a sua vida diferente, Pai. Uma vida transformada, Senhor. Uma vida com disposição para fazer diferente. Gideão, ele fazia todos os dias a mesma coisa, e Deus pediu para ele fazer diferente. Deus pediu para ele derrubar algo dentro da sua própria vida, Senhor, dentro da sua própria família. Pai querido, em nome de Jesus, Gideão teve a coragem de abrir o seu coração para o anjo e dizer: por quê? Porque se tem tanta promessa, por quê? E Deus gostou de ouvir que ele tinha um coração sincero. Deus gostou de ouvir que ele tinha um coração sincero e que ele era um homem que valorizava as coisas que ele tinha, porque ele guardou aqueles grãos lá, porque ele valorizava o seu trabalho. Pai, toma cada homem em Tuas mãos, Senhor. Toma cada necessidade em Tuas mãos. Toma o coração desses homens, enche do Teu Espírito, Senhor. Aquece esse coração, que esse coração de cada homem começa a pegar fogo nesta tarde. Pai, incendeie o coração desses homens, Senhor, para que eles saiam daqui e não sejam nunca mais a mesma pessoa. Que eles não sejam nunca mais, que eles estejam dispostos de fazer diferente, estejam dispostos de não fazer a mesma coisa, mas buscar em Deus novidade, porque nosso Deus é um Deus que faz coisas novas, e Deus está fazendo coisas novas aqui, porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Toma posse dessa verdade, toma posse dessa verdade na sua vida, homem, e faça diferente. Faça aquilo que os outros não querem fazer, faça.
faça e fique debaixo da mão de Deus, porque Deus muda a sua vida a partir de hoje. Nunca mais você vai ser diferente. Eu oro, Senhor, por esta bênção pessoal na vida de cada um desses homens, em o nome de Jesus. Transforma esses homens, Senhor, em homens de coragem, homens que não temem a crise, mas que enfrentam cara a cara, Senhor, aprendendo com Deus, aprendendo com a maneira de Deus, de vencer cada crise. Eu oro em nome de Jesus, e que todos digam amém. Louvado seja Deus. Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, Pai, pela fé, porque hoje fomos transformados por Ti, Pai. Chegamos aqui, Senhor, de uma forma e vamos sair daqui renovados nesta tarde, Pai. Pai, eu quero, Senhor, também te pedir agora, Pai, que haja transformação em cada lar. Eu quero orar pelos lares, pela família, Senhor, pelo casamento, Pai. Pai, que haja, Senhor, uma transformação, uma renovação, Senhor. Senhor, derrama a Tua proteção sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, Pai. Pai, que, Senhor, os homens saiam daqui, Senhor, valorizando mais, Senhor, a família, Senhor. Senhor, cuida de cada família. És Tu, Senhor, que cuida, Senhor, de cada família. Cuida, Senhor, que não haja crise no lar, que não haja crise no casamento, que não haja crise entre pais e filhos, Pai. Pai, repreende tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Senhor, abençoa ricamente esses homens, abençoa cada lar, abençoa cada família e abençoa cada casamento aqui, Senhor. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Pai querido, a Tua palavra diz que cada homem de Deus precisa trabalhar com as suas próprias mãos, para com isso ter o seu sustento. Sabemos, ó Deus, que um dos pés, dos apoios dessa crise tem atingido, ó Deus, a vida financeira, porquanto muitos estão desempregados. Por isso, Pai, eu oro a Ti nessa tarde, pedindo, ó Deus, que esse homem que se encontra temporariamente desempregado, venha encontrar rápido, ó Deus, o sustento da sua casa, de novo, de volta ao seu trabalho. Eu oro, ó Deus, que se for necessário mudar de área, se for necessário mudar de profissão, abre portas novas que não se pensava, que não se imaginava, porque Deus pode fazer coisa nova no meio do seu povo e fazer, ó Deus, até com que nós mudemos de área de trabalho. Mas, Pai, eu peço que Tu abençoes o trabalho dos Teus filhos, dos Teus servos. Pai querido, que esse trabalho seja frutífero, que esse trabalho, ó Deus, seja crescente, seja, ó Deus, abençoado com prosperidade. Aonde eles colocarem as mãos, ó Deus, que prospere, que cresça. Pai querido, repreende o devorador, repreende, ó Deus, aquele que toca nas finanças dos Teus servos, Pai, através do fruto do seu trabalho. Pai querido, que nós possamos ver homens aqui, ó Deus, que vão poder testemunhar: foi na crise que Deus me abençoou, foi na crise que eu cresci, foi na crise que eu vi Deus fazendo coisas maravilhosas na minha vida. Pai querido, que não seja, ó Deus, a crise responsável pelo retroceder, responsável pelo diminuir. Não, Pai, pelo contrário, que o grande testemunho dos Teus filhos seja: na crise foi que Deus me abençoou, na crise foi que Deus prosperou na minha vida. Pai querido, que sejam homens bem-sucedidos, bem-aventurados em tudo quanto realizarem, em nome de Jesus. Aproveitamos, ó Deus, para orar pelas igrejas que estão envolvidas e por aquelas que esse ano por algum motivo não vierem. Que todos esses pastores possam estar presentes com os seus homens, com as suas igrejas no ano que vem, ó Deus. Que não haja dificuldade, não haja impedimento. Colocamos diante do Teu altar a vida do pastor Dejaí, que teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência. Pai querido, seja com Teu servo, que ele possa, ó Deus, recuperar-se dessa cirurgia, sair de lá, ó Deus, curado daquilo que o levou
às pressas para o hospital. Pai querido, nós oramos e te pedimos pelos bispos que estão lá do outro lado, o bispo Miguel, o bispo Tito, ó Deus, e o bispo Volney, que estão lá agora reunidos com os homens em Olaria. Que também lá, ó Deus, seja uma bênção. Que também lá, ó Deus, eles terminem essa tarde, esse dia, recebendo do alto aquilo que precisam das mãos de Deus. Abençoe todos os pastores e todas as igrejas aqui representadas. Que nós possamos frutificar na crise, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer comigo, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor e frutificaremos no meio das crises. Usa-me, Senhor, como Gideão, nos dias de hoje, para a minha casa, para a minha família, nos meus negócios. Reina o Senhor, reina o Senhor. Mais uma vez diga: reina o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Está com o hino preparado para acabar? Eles querem tocar o último hino. É hino alegre? Ah, então vamos sair daqui hoje cantando um hino de alegria. Canta aí, pode cantar. Ah, vamos lá. Vai. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Diga santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, Digno. digno de toda honra, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, Louve. louve e exalte o Senhor. Louve. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, Ele é digno digno de toda glória, de toda honra digno de toda honra e de receber. e de receber hoje o louvor de amor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve,
seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia! Louve sempre o nome do Senhor. Querido, não volte para casa como você veio. Você está saindo aqui hoje com uma responsabilidade. Deus te chamou para você vencer. Deus deu ordem para a igreja que nós fôssemos e vencêssemos o mundo. Porque aquele que venceu na cruz, ele já passou essa autoridade. Você nessa tarde foi ministrado perante os pastores dessa igreja. Não torne a fazer o que estava impedindo a bênção de Deus na sua vida. Viva uma nova etapa da sua vida. Se necessário for, como disse Paulo, esmurre o seu próprio corpo e o reduza à escravidão, para que você não perca aquilo que você recebeu das mãos de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Marque um encontro com quem está perto de você. O ano que vem, eu espero você aqui de volta, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Aleluia. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu.